Olá, boa noite. Estamos chegando aqui para falar quais os impactos da gestão e valorização de um terroir, a Chapada Diamantina, com o prezado amigo Fabiano Borré. Deve estar chegando aqui já para convidá-lo para estar entrando com a gente aqui. Vou precisar do assistente agora, pode pedir para ele pedir o contato. Quanta gente conhecida, que delícia ver todos vocês aqui. Vamos ter uma noite bastante agradável contando o nosso trabalho da Chapada, como é que nós estamos fazendo o nosso trabalho, o terroir. Companheiro Eduardo Salles, que tanto fez para os cafés da Chapada Diamantina, ou da Bahia todos, os primeiros concursos. Nós vamos contar disso hoje também, viu, Eduardo? Pessoal do oeste da Bahia. Muito bem. Faltando o nosso convidado especial aqui. Fabiano já pediu? A gestora Mariana Caetana, grande amiga, excelente profissional, grande companheira de trabalho. Fabiano já está chegando aqui. Oi, Silvio! Opa! Chegou o convidado de honra da noite. E aí, tudo bem? Tá me ouvindo, Fabiano? Tô te ouvindo muito bem, e você? O momento que eu estava falhando aqui. Ah! E aí? Boa noite, tudo Fabiano, bem? todo mundo fantástico. Obrigado por ter aceito esse convite, por uma noite Que é muito isso? especial, tão aguardada por tanta gente, onde você vai contar um pouquinho de quais são os impactos da gestão e da valorização de um terroir, falando da Chapada. Vamos tentar, Fabiano, né? Vamos tentar. fantástico. Fabiano, a gente sempre começa com alguma coisa, eu copiei até do Douglas, que me convidou e eu adorei. Queria perguntar o que você está tomando aí, porque eu vou te contar o que eu estou tomando aqui. Vai, conta aí. Conta aí, o que tem de especial nessa xícara aí? Hoje é uma noite especial da Bahia, então eu tenho aqui um café de Piatã, né, de uma região tão premiada, Chapada Diamantina, de um grande amigo nosso, parceiro de trabalho, o Antônio Rigno, com os cafés sempre de altíssima pontuação, um super campeão brasileiro. E cumprimentando, evidentemente, o Antônio Rigno, eu estou cumprimentando todos os produtores parceiros nossos lá de Piatã. Aquela turma do início, o Maico, o seu Lino, essa turma mais jovem, o Cleomão Moreira, que tem feito tanto trabalho para a gente, dessa turma mais nova. Então, hoje a homenagem do café especial é Piatã. E você? Mas antes deixa eu aproveitar também e mandar um abraço pro Rigno, para toda a família lá. É um senhor excepcional, né? Uma pessoa maravilhosa. É um produtor que, na verdade, todo mundo almeja poder ser um dia, né? Não só pelo que ele já conquistou, mas da forma como ele contribuiu, de fato, para desenvolver, para tornar a Chapada mais conhecida, né? E é claro, depois disso, sempre existem aquelas pessoas que vão na onda, e nós somos, eu posso dizer que eu aqui na progressão deles, né? De tentar cada vez mais aprender, investir em café e fazer algo melhor, né? Ano após ano. Então, um abraço a todo mundo. Para os outros produtores também, tem muito produtor aqui em Mucugê, Ibicoara, tentando bastante, né? Evoluir, crescer cada vez mais e cada vez mais representa a região, né? Mas, espero não te decepcionar, mas eu tomei muito café o dia inteiro, muito café. E aí agora eu tô com um vinhozinho aqui, diferente, já tá frio aqui, eu não tô com casaco porque eu... Não tô de casaco porque eu tô dentro de casa, mas... Não, mas como o tema é terroir, café e vinho, fala do seu vinho. Bom, já tá frio aqui, Silvio, né? Agora há pouquinho, no cair da noite, estava aqui 16, 17 graus. Tudo a ver com o terroir, com algumas coisas que a gente vai falar aqui, né? E sim, para te deixar, eu sei que você é uma pessoa muito curiosa, e para te deixar bastante curioso, é um vinho da casa. E se você deixar um espacinho para o final, na live, aí tiver um momentinho, eu falo um pouquinho dele para você.
Fantástico. Você, com todo esse curso, com todo esse treinamento, mais o Marcelo na vinícola, deve ser uma coisa excepcional. Mas depois você conta. Ô, Fabiano, então, para a gente dar esse pontapé inicial, conta um pouquinho a história dessa família linda, um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Como foi a chegada de vocês na Chapada Diamantina? Como é que foi essa conexão? Conta pra gente. Tá bem. Bom, Silvio, nossa família veio do Rio Grande do Sul, né? Em 1984, meu avô, meu pai e mais um tio saíram do Rio Grande do Sul, né? Em um movimento que, na verdade, acontecia bastante na região sul naquela época, que era a migração para o norte e nordeste, né? Em busca, obviamente, de se investir no agronegócio. Não fazia parte ainda da nossa família na época lá, a questão do agro. Trabalhávamos com o comércio, né? Meu avô e todos os filhos trabalhavam sempre juntos. E a grande questão era o comércio de soja, mas na intermediação, nunca de fato botando a mão na massa ou cultivando a terra, né? E em 84 eles partiram em busca de uma nova oportunidade, era chegado o momento, você sabe que existem momentos de transformação na vida das pessoas, né? E foi um momento para eles, eles partiram e por um acaso do destino... Pedro Hugo, meu avô, isso aí. E vieram parar aqui na Chapada Diamantina, né? A história é longa, mas resumindo bem, vieram parar aqui e desde 84, então início de 85, a família começou a se estabelecer aqui na região e agora já são 35 anos de trabalho aqui, de desenvolvimento, não só para a gente, mas deu para acompanhar também todo o desenvolvimento da própria região, né? Na época não existia nada aqui, né? Nada. Nem energia elétrica, nem estrada, nem barzinho para tomar uma não tinha, viu, Silvio? Agora vê como trabalho e tecnologia revolucionou tanto. Eu sei alguma coisa que o Fabiano não colocou ainda, mas a chegada do pai dele, do tio dele, foi assim na busca de terra e ficaram no meio do campo, as primeiras noites aí na Chapada. Mas então agora conta, Fabiano, a história. Chegou o Ivo, chegou o Hélio, teve tudo isso, esse início que foi um grande desafio. Mas então faz essa passagem, o que vocês produzem hoje e qual é a dimensão da Progresso? Como é a estrutura hoje? Tá, bom, após 35 anos alguma coisa deve ter acontecido, né? Obviamente muito trabalho, muita dedicação, porque nada se constrói sem isso. Aliás, essa é uma história comum, eu acho que a todo produtor rural e a todo empresário que começa algo novo, né? Você começa pequeno, vai aos poucos ali, tem que comemorar as pequenas conquistas que você vai tendo e a coisa vai tomando corpo, vai crescendo, né? Bom, hoje, Silvio, hoje a Fazenda Progresso trabalha basicamente com a produção de batata, café, tem um pouco de pecuária e tem um projeto novo que é esse do vinho, né? Para contextualizar um pouquinho e dar a dimensão que você pediu, batatas são aproximadamente 2.000 hectares por ano, né? E é o carro-chefe da empresa, é o carro-chefe aqui da região. Aí, claro, não dá para comparar em termos de área com o volume de café plantado aqui na Chapada, mas onde nós estamos especificamente é o carro-chefe das maiores empresas e que tem muitos benefícios, né? Gera muito emprego. Por exemplo, só na nossa atividade de batata, nós geramos 500 empregos diretos, né? Isso é muito importante, né? Para a questão social, regional, inclusive. E a batata, esse produto vai para o Nordeste, na verdade, né? Para as grandes capitais do Nordeste como um todo. E tem um dado que é interessante, as pessoas às vezes perguntam, mas qual o volume? Como é que você traduz esse volume de 2.000 hectares, né? A gente gosta muito sempre de relacionar isso com as pessoas. Então, se você considerar que o volume de consumo per capita de batata no Brasil é em torno de uns 12 quilos, a nossa produção alimenta aí em torno de quase 10 milhões de pessoas com batata. Deus. Com batata. Vale ressaltar. Loucura, Pegando a produção e o consumo per capita é bastante coisa. Bom, no café que você conhece bem, trabalha com a gente há tanto tempo, tem nos ajudado tanto, né, ensinado bastante. São 600 hectares hoje, Silvio, de café irrigado, né? E a gente exporta aí, graças a Deus, hoje conquistamos um certo mercado, depois de muito trabalho em qualidade também, exportando para 10 países e tem um trabalho com o mercado interno também. Há pouco tempo atrás, há muitos anos, quer dizer, não muitos, poucos anos, a gente criou o Latitude 13, cafés especiais, em parceria com o Luca Giovanni Allegro, que você também conhece, produtor de um excelente café orgânico aqui, né, em Bicoara. Nos juntamos porque o sentido era muito próximo, os desejos, né, de
de trazer para o mercado nacional também um pouco do que a gente já exporta em termos qualitativos, né? E o brasileiro cada vez mais está consumindo. E ganhou prêmio agora importante, recente, né? Não foi? Tá aí. Foi na cafeteria, né? A gente teve uma premiação graças a Deus, um reconhecimento de trabalho, uma premiação da Veja, Salvador, com o melhor café. E depois do Prazeres da Mesa também, como a melhor cafeteria em Salvador, né? É uma cafeteria bacana que leva justamente essa pegada para lá, né, Silvio? Do conceito de produtor, o café do campo até a xícara, essa relação com o consumidor, as histórias que se contam, né? Valorizar de fato o que acontece no campo, né? Bom, e aí, falando um pouquinho mais, temos um pouco de pecuária, a pecuária que é muito utilizada na rotação de cultura com a batata, né? A gente acaba usando o capim, e tem pecuária, então, a pasto e também no confinamento. E agora o projeto mais recente é o vinho que a gente está vendo aí, tem uma promessa bacana, né? Que pode revolucionar de novo toda a região, né? Que pode, o enoturismo pode revolucionar toda essa região que está cheia de coisas boas e pode ainda agregar muito, né, Fabiano? Ô Silvio, a gente acredita muito nisso, né? Cada vez mais criar coisas duradouras, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mais à frente. Eu sei que, imagino que, como você colocou no tema aí, a questão de gestão tem uma ligação com isso, né? Com longo prazo, com o futuro, não há como deixar de se pensar nessas questões. E o vinho, na verdade, a uva, né, a uva vinífera, ela tem algumas benesses muito interessantes em todos os aspectos. Nos aspectos ambientais, nos aspectos de sustentabilidade. O enoturismo, como você bem colocou, traz uma riqueza enorme para uma região, né? Uma vez viabilizado. Porque você traz cultura, educação, treinamento, é uma gama. Delícia. Eu sou sempre orgulhoso e eu comento muito porque o comentário que eu vou fazer agora é o comentário que eu ouço de alguns clientes que visitam a Fazenda Progresso. E eles sempre comentam assim, um deles é James, que você conhece bem. Eu fico impressionado a cada visita. O conceito da Fazenda Progresso está sempre muito arrumada, muito organizado e as coisas muito parametrizadas. Então é muito gostoso ver, porque é uma história de sucesso, uma história que tem funcionado bem. Então eu sempre registro isso e falo, gente, como isso é arrumado, como isso é bem organizado. Então é muito gostoso ver esses trabalhos de sucesso. Agora, dentro disso, Fabiano, nós estamos dentro dessa linha iniciando uma colheita, todo esse desafio aí para você colher essa batata e colocar no mercado, que é fundamental. E passando essa série de crises, sabe? De pandemia, o Covid. Resumidamente, como é que você está lidando com isso? Como é que você conseguiu ajustar os parâmetros aí para ter uma ideia? Porque tem tantos produtores, tantos gestores aqui, para ter uma ideia como você está fazendo isso. Bom, certamente nada muito diferente do que todas as outras empresas, do que as pessoas nas casas delas, enfim, e os outros players do agro aí. A grande diferença é que naquele começo, alguns meses atrás, quando ninguém sabia o que fazer, não para, né? Trabalha, não trabalha, o agro não pôde parar, né? Todo mundo sabe disso, não tem como parar de produzir alimento. Então nós tivemos, de fato, no início, alguns dias muito tensos, né? Entre as decisões, porque a responsabilidade é grande, né, Silvio? Ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar das pessoas e primar pela saúde de todo mundo, a gente também precisa continuar produzindo. Então, graças a Deus, tudo tem transcorrido muito bem. Nós já adotamos, para te dizer, mais de 30 medidas preventivas, estamos seguindo todos os protocolos aí da OMS, do Ministério da Saúde também. E foi assim, dá um trabalho, mas ainda bem, até o momento não temos nenhum caso aqui, nenhum. Então a gente continua seguro, os nossos funcionários também, as famílias deles também, obviamente, né? Fantástico, que bom, tá tudo bem. Que bom. E tem muita pergunta já, estão perguntando também. Tem gente da Bélgica aqui com a gente hoje. Se azeite de oliva também é uma possibilidade. Quem sabe, né? Tem tão perto aí, Rio de Contas, tem já com muita promessa. Né? Eu não conheço muito ainda do trabalho, mas tem muita promessa. Você sabe que eu falei essa semana sobre esse tema com um conhecido nosso da Embrapa, e eu acho que vale a pena tentar sim, acho que tem grande possibilidade. Mas, mais uma vez, é algo de longo prazo, né? Os portugueses estão dizendo que o melhor azeite é de trás dos montes. Meus queridos irmãos portugueses, estamos juntos, vamos fazer junto. Fabiano, um bate-bola rápido. Conta um pouquinho da região. Todo mundo tem uma curiosidade imensa. A gente vai chegar na gestão e qualidade tudo. Mas um breve relato do que é a Chapada Diamantina. Né? Nós estamos
diamante, ciclo de diamante. Você faz um bate-bola rápido disso daí, do que é a Chapada Diamantina, para quem não está tão inserido no contexto e que seguramente essa região vai ter um enorme crescimento daqui em diante. Bom, Silvio, aí eu posso falar do conhecimento que eu tenho, né, desse conhecimento histórico da região, que é muito breve até, mas assim como todo o restante do Brasil, os primeiros habitantes aqui da Chapada foram os índios, né, e depois nós tivemos o ciclo aí das Seis Marias, mais ou menos lá em 1670, né, e viemos depois em 1840 até 1870, mais ou menos, o grande ciclo conhecido aí dos diamantes e carbonatos. Não sei se você sabia, mas os carbonatos extraídos daqui foram para a construção do metrô de Londres, viu? Então esse é um ponto interessante, pouca gente sabe. E bom, depois disso tivemos a agricultura e pecuária, mas de uma forma ainda rudimentar. E aí já no início de 1980, alguma coisa assim, começou a despontar um pouquinho de turismo, né? E o agronegócio surgiu, né? Mais ou menos coincidentemente, quando a nossa família chegou aqui nessa região, aqui em Biquara e Mucugê, existiam outras pessoas também migrando e chegando aqui, coincidentemente, né? Algumas pessoas de São Paulo, outras do Paraná, né? Santa Catarina, enfim. E aí começou a se desenvolver o agro também. Mas existem mais dois marcos que eu diria importantes até a gente chegar aos dias de hoje. Um deles foi a criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Fantástico. 85, que foi em 1985, exatamente. Aliás, naquele ano se criaram, acho que, outros 2 parques no Brasil também. Foi muito para a questão de coibir mesmo, essa questão extrativista, né? E o turismo estava começando a despontar, então cachoeiras, trilhos e tal, para começar a ter um pouquinho mais de ordem também na preservação. E, coincidentemente, foi o ano que a gente iniciou as atividades na Fazenda Progresso, né? Janeiro de 1985. Depois, houve um processo muito interessante entre 2006 e 2012, que foi quando as questões ambientais, né, já estavam muito mais em discussão também no Brasil, e a questão da organização da produção, que foi a criação do Agropolo Ibicoara Mucugê. Isso é um marco, porque foi um processo muito longo, né, e culminou em 2012 com uma licença ambiental conjunta, e foi um marco porque foi a primeira do Brasil. Então serviu de exemplo aí para outras regiões. Foi interessante. Eu diria que, assim, brevemente falando de um histórico para chegar até hoje, mais ou menos isso aí. Fantástico. Eu quando cheguei na Bahia, isso foi em 92, eu também fui estudar um pouco mais de inglês e tive uma professora australiana aqui que não falava bem a língua, e a primeira coisa que ela fez aqui em Salvador, além de se instalar aqui, foi conhecer a Chapada. Ela olhava para mim e falou assim: você não pode deixar de ir lá. E aí eu comecei também a buscar muitos livros. Tem histórias dos coronéis, das separações, extremamente interessantes. Quem gosta desse sistema, voltam para... Nós estamos falando de década de 20, 30, 40. É fantástico as histórias da Chapada. Agora uma pergunta de bate-bola rápido. Se você tivesse que indicar um lugar para ir na Chapada Diamantina de turismo, onde você indicaria? Sem demérito dos outros pontos, mas eu sou apaixonado pela Cachoeira do Buracão. Feito. Cachoeira do Buracão. Vamos lá. Agora vamos falar de terroir. Essa é a proposta nossa. E o que você entende, Fabiano, que os cafés, né, a batata, mas os cafés que têm tido uma aceitação enorme em todos os lugares e uma consistência de qualidade gigante, além dos processos que você está implementando, o que você vê como verdadeiro terroir na região, os territórios daí, como você vê esse ponto? Bom, primeiramente, para quem não conhece, né, nós estamos em uma região montanhosa. A Chapada Diamantina é uma região muito montanhosa que abriga aí as maiores altitudes da região Nordeste, né? Então, com isso, você sempre tem alguns pequenos platôs e que você tem a condição de formar microclimas, tá? Junto com isso, agregado Fabiano, a isso, se você preferir... Shuntaro Ishihara, Japão, tá te mandando um abraço aqui, viu? Passou aqui. Thank you, Shuntaro, my friend. Hope to see you soon. Well, vamos voltar para o português, né? Então, eu estava falando, além dessa questão de ter um clima de montanha, a gente tem uma altitude muito boa aqui na região, né? Onde nós estamos especificamente, a gente está a 1.150, 1.200 metros, mas tem regiões aqui que você bem conhece, como Piatã, que você chega até 1.400, 1.450, né? Mais ou menos. Então, são regiões altas, temos altitude. Aí temos estações do ano bem definidas, né? Isso ajuda bastante.
E solos são pobres, infelizmente, a gente tem que trabalhar muito o solo. Aliás, você está chegando no ramo agora, se prepare, viu? Pois é. Boa sorte, mas se prepare. E acho que é isso. Então, essa condição, eu diria, a condição natural para se produzir aqui é isso. Temos altitude, boas estações definidas, temperatura, amplitude térmica e o solo você precisa trabalhar. Perfeito. E tem uma coisa importante também que está chegando agora para nós também, né, o Fabiano, através da Aliança dos Cafeicultores da Chapada, que está, então, capitaneando a IG. Né? É um trabalho longo, difícil, mas que está sendo feito e está sendo preparado. A nossa presidente é a Brígida Salgado, tem um trabalho fantástico aí, puxado, liderado pelo responsável do projeto, que é o Luciano Ivo. Então, tem muito bacana. Evidentemente, o Sebrae, que dá todo esse apoio, não podemos deixar de mencionar lá a Célia, o Edirlan, lá de Seabra, a Márcia, a Adriana, e a doutora Silvana Matsumoto, da UESB, que está juntando e capitaneando tudo isso aí. Então, tem essa nova organização que pode nos ajudar muito a demonstrar esse potencial todo, haja visto que a Chapada tem sido super premiada, super reconhecida, especialmente Piatã, que ainda é um ponto dentro da Chapada. Como é que você vê a criação disso? Como é que é a tua visão disso também, Fabiano? Com muito bons olhos, né, Silvio? Eu acho que é algo que vem para trazer reconhecimento, mas vem também para trazer responsabilidade, né? E é preciso ter uma estrutura, é preciso que esteja muito bem organizado. Eu entendo que nessa formação de uma IG ou uma futura denominação de origem, também algo nesse sentido, obviamente existe muito trabalho técnico nesse momento para se construir tudo isso, né? Se criar a tipicidade dos produtos, tudo isso. Se criar os protocolos de produção, talvez, né? Se for o caso. Mas depois é preciso que haja uma estrutura sólida para continuar esse trabalho, né? Para sustentar uma IG como essa. E aí, porque assim, afinal, se a gente tiver IG, mas no futuro não tiver regularidade nesse uso do nome, ou enfim, de tudo isso, a gente acaba perdendo a credibilidade. Então, para ir ao mercado, para de fato ter valor para o terroir, eu acho que tem que se pensar desde agora já na estrutura pós-implantação, né, envolver o máximo de pessoas possíveis, ter uma pluralidade grande e conseguir levar isso de uma forma bem concreta. Acho que é por aí. Com consistência, com qualidade. Eu acho que a turma é muito boa, a equipe é extremamente competente. Eu tenho confiança que o pós, ou seja, a sequência dele vai ser um trabalho bem estruturado. Tem pergunta Silvio, aqui? Sim. Se você me permite, já que você tocou, eu não posso deixar de mandar um abraço também aqui para o pessoal do Sebrae, principalmente a Márcia e o Edirlan, com quem eu tive bastante contato. A gente fez um projeto há pouco tempo atrás, uma parceria, né, da Fazenda Progresso com o Sebrae, para potencializar um pouco mais, levar um pouco mais de conhecimento e estrutura para um grupo de pequenos produtores aqui da região. Fabuloso, né? Fabuloso. Eu acho que muitos desses frutos a gente ainda vai colher daqui para frente, mas foi uma iniciativa interessante que nos honra bastante e sem o Sebrae não seria possível. Então, de fato, é uma instituição que ajuda muito no desenvolvimento, assim como o Senar também e os outros. Mas aqui vale sempre a menção, Fabiano, que há muito dos negócios com os produtores menores, a gente conseguiu viabilizar e atingir o mercado, especialmente o mercado externo, graças a essa parceria que tem a Via Progresso na estrutura, na manipulação, nessa organização que é bem assistida. Então, isso tem auxiliado muito para que toda a cadeia seja sustentável. Às vezes eu brinco que café sustentável não é só ter o café especial do conceito, não é só ter a xícara de excelente qualidade. Isso é obrigação, mas o sustentável é toda a cadeia. Você resumiu assim para mim outro dia. Então, eu gosto muito de utilizar isso nos cafés especiais. Fabiano, tem uma pergunta rápida. Se as chuvas das barragens, as chuvas subiram muito as barragens. Subiram, né? Sim. A barragem do Apertada, que é o principal manancial daqui da nossa micro-região, não está plena, obviamente, porque foram muitos anos, né, de seca e de irregularidade nas chuvas, mas está hoje em cerca, acho que, se eu tiver atualizado, entre 39% e 40% da capacidade. Fantástico. Fabiano, ficando no café ainda, né? Vamos lá. O café, Fabiano, nós temos um longo histórico. Você sabe que o primeiro café especial que nós conseguimos daqui da Bahia foi na Chapada e foi em Mucugê. Foi em 2001, no começo do concurso Cup of Excellence. Em 2001 foi a Sol do Paraguaçu e o Tárcio Mastos, os dois cafés que surpreenderam e ficaram em 12º e 18º lugar. Opa, essas regiões nós não tínhamos aqui.
Aí, Piatã não surgiu, não tinha surgido ainda. E aí, assim, nessas coisas que eu acho que Deus sempre abençoa os sonhos e busca para a gente, direcionamento, a Socafé, que é a Associação de Produtores de Café da Bahia, na altura, o presidente de honra e sempre que cuidou foi o doutor João Lopes Araújo, com um trabalho fantástico desde sempre, está lá agora. Mas na época, a presidência era Eduardo Salles, que fez um belo trabalho, o Leonardo Barros, o Renato Fernandes, o Giano Brito e eu. Então, nós tínhamos acabado de montar o Nacional e trouxemos para aqui o primeiro concurso. E isso ajudou a dar uma impulsão gigantesca na qualidade baiana. É importante, às vezes, a gente recapitular um pouco de história para pegar o que aconteceu para a gente reconhecer. E aí, os primeiros cafés de Piatã tinham um potencial enorme, mas começou a aparecer algumas xícaras que não estavam bem preparadas. Então, no primeiro concurso, isso aconteceu. Quem ajudou muito, muito nisso, até foi o Ivaí Vieira de Mello, que é o nosso deputado federal hoje, provador, convidado aqui. E assim que nós começamos já nas competições, um dos cafés, ele deu nota máxima. Deu nota 10 em tudo. Ele falou, meu Deus, eu encontrei algo excepcional. Ele falou assim, não, os cafés desse porte têm que ser celebrados. Eu falei assim, são os diamantes da Chapada Diamantina, né? Ele falou assim, não, os diamantes da Chapada Diamantina agora são os cafés. E creio que se você for arrumar agora, vai ser os cafés e os vinhos, né? Mas eu tô para dizer que o café é o ouro negro e diamante tem uma coisa vindo aí. Tá bem, tá bem. Então, é isso que é importante para a gente ter na nossa... Então, recapitular sempre a história do doutor João Lopes, Eduardo, dessa diretoria, essa turma que fez todo esse trabalho, porque revolucionou todo o conceito de se produzir através desse concurso. Porque logo depois de 2005 em frente, apareceu o Rigno. O primeiro finalista mais pontuado foi o Michael Alcântara, lá de Piatã, né? Com as variedades. E aquela turma de produtores, agora tem uma série de jovens, mas essa turma que deu o grande passo desse trabalho aí. Então, é importante a gente conhecer cada vez mais. Dizendo isso, eu queria comentar duas coisas rápidas que faz parte do meu trabalho. Que o concurso Cup of Excellence vai existir esse ano e em breve vai estar as regras já divulgadas através da BSA. Provavelmente a Vanúzia deve estar nos assistindo e vai estar colocando essas regras. Também o concurso Florada, que é o concurso Florada da Três Corações. O Florada é um concurso voltado para as mulheres produtoras de café arábica do Brasil. Então, esse concurso vai existir também, que é para dar suporte às mulheres produtoras e ter reconhecimento do trabalho delas. É sempre bom divulgar porque, numa época dessa, numa situação dessa, a confirmação desses trabalhos é importante em reconhecimento. A Vanúzia está ali esse trabalho. Obrigado por todo o suporte, viu, Vanúzia? Abraço, Vanúzia. Bom, Silvio, e não dá para esquecer, né? Não é porque nós somos amigos de longa data, mas talvez tenha gente que não tenha ouvido ainda isso. Eu acho difícil, porque todo mundo que te conhece sabe que falar de Silvio de qualidade é uma coisa quase que redundante, né? Mas a gente acha que o mercado brasileiro como um todo, não só a Chapada, mas outras regiões, tem muito a agradecer ao seu desempenho profissional e à sua dedicação em trazer qualidade, conhecimento, educação, não só para os produtores, mas para o mercado como um todo, né? E tenha certeza que eu acho que vai dar muito certo essa nova iniciativa. A gente precisa disso. Acho que mesmo produtores que já são consagrados, como alguns, e o Brasil tem vários deles, sempre precisam de um pouquinho mais de evolução, né? Sempre tem uma coisa nova, Então, vamos lá, eu acho que muito válido, muito válido. E parabéns. Obrigado. Tem gente pedindo seu vinho. O Eduardo Salles quer o seu vinho. Diz para ele vir aqui. O Yuri lá de Conquista também quer, né? Então, é show de bola. Ó, Fabiano, então dentro disso, no café ainda, eu gostaria de ver se você consegue fazer um preâmbulo sobre exportação e mercado interno, você tem uma latitude, falar um pouco de qualidade, porque as qualidades daí que eu provo muito, trabalho muito, são extremamente consistentes. Então, você tem variedades, eu queria que você comentasse um pouco, qual é o teu campo e como que é o teu trabalho voltado a café. Bom, parece que eu sou um pouco repetitivo, às vezes, quando eu falo de coisas não a curto prazo, mas médio ou longo, né? Mas café é uma dessas coisas. Quando você começa um projeto novo, como nós começamos em 2005, óbvio que você inicia com um teste de variedades, mas os resultados demoram a aparecer, né? Nós testamos inúmeras e, algum tempo atrás já, nós definimos duas como principais, o Topázio e o Catuai 144, né? Uma tradição aí brasileira. Tem ido muito bem, ambos respondem
perfeitamente aqui a esterroada, a chapada, em termos de qualitativo são quase que equivalentes, né? Algumas nuances um pouquinho diferentes, mas é o que a gente tem trabalhado. Na questão qualidade, não dá para deixar de citar o aprendizado contínuo, né? Eu acho que a gente não pode ter vergonha de dizer, e eu não tenho, eu acho que ninguém aqui tem, quando o projeto da Progresso de Café se iniciou, jamais nós esperávamos ter a qualidade de café que nós temos hoje, né? O projeto foi claramente desenvolvido para cafés comerciais, né? Para um volume de cafés comerciais. E com o passar dos anos, a gente foi entendendo, né, porque você vai entendendo qual de fato é o potencial, o que você pode extrair de melhor, né, o que você pode fazer de melhor ano a ano, o que você pode incrementar de técnicas novas, de processos e tal. E você contribuiu muito nisso, não pode esquecer, tá? A gente evoluiu para os segmentos especiais, né? Não é uma tarefa fácil, não é um caminho rápido, mas vale a pena. Principalmente quando você alinha um monte de conceitos por trás, traz um pouco de gestão e tem um pouco de planejamento, né, para onde você quer chegar. Bom, dito isso, eu fico feliz que a gente tenha tido de fato agora nos últimos anos cafés extremamente consistentes, isso acaba ajudando a angariar mercado e ganhar confiança, né? E, bom, imagino que a gente está hoje nos melhores nichos de café especial do mundo, graças a Deus. E não digo isso só do Café da Progresso, mas do café brasileiro e da Chapada em si. É preciso respeitar o café brasileiro hoje, porque eu acho que o nosso nível de produção de qualidade é muito alto, é muito alto. E a gente tem, eu sempre falo contigo e brincando, mas é sério, né, que se a gente comparar tete a tete ali a nossa produção brasileira com algumas outras famosas no mundo, as nossas condições de produção, o nosso meio produtivo é muito diferente, né? O que o produtor brasileiro geralmente faz em relação a outros é muito mais, né? Então, é preciso valorizar isso também no café. Bom, e aí, depois de ter conseguido chegar a esses nichos, a gente, como eu falei antes, resolveu criar o Latitude para oferecer aqui para o nosso mercado baiano de início, depois, tomara que a gente consiga crescer um pouquinho mais, oferecer para o Brasil como um todo café de extrema qualidade, né? Cafés que o mundo inteiro tem bebido. Isso nos deixaria extremamente felizes. Não, e tem uma harmonização de sabores, esse café, que às vezes os cafés de Piatã têm um toque de acidez diferente, mas os cafés, especialmente da tua produção e dessa zona, são extremamente equilibrados em todos os atributos. E sempre mantém muito nessa linha. Evidentemente, tem muito de preparo, tem o teu dedo sobre tudo isso daí. Então é super bacana. E tem alguém comentando e provocando a gente aqui de uma maneira muito gostosa, que é o Ricardo Tavares, o Fabiano. Então esse produtor, esse empresário fantástico, que também está aqui na Bahia, o Léo. Então é muito bacana estar com eles e estamos juntos, viu, Ricardo? Vamos fazer esse trabalho. Abraço. Você tem ganho todos esses concursos aí, então você está fazendo um grande trabalho. E quanta gente conhecida aqui vendo, né? A turma do tênis também, o Beto, o Alisson, está tudo aqui, ó. Né? São os alunos do café, está tudo aqui. O Betão eu estou esperando para dar um collab nele assim que tudo isso passar. Vamos ver se ele vai contar piada ou vai pegar a bolinha. Deixa estar que a hora dele está chegando. O doutor João Lopes Araújo, esse grande empresário. Vamos lá, Fabiano, e discutir agora esse novo nosso sobre sustentabilidade. Como é que você vê a sustentabilidade no papel do produtor rural, no nosso contexto? Como que é? Quem preserva é o campo, não é a cidade? Como que você vê esse papel do produtor? Bom, vamos lá. Primeiro, tentar entender um pouquinho disso, né? Sustentabilidade é um assunto muito antigo, né? Mas a grande questão, acho que será que todo mundo entende da mesma forma o que é sustentabilidade, né? Porque o que a gente viu muito nos últimos anos, e é o que gera muito debate, às vezes gera desgaste, é as pessoas ingenuamente achar que sustentabilidade é questão estritamente ambiental, né? Não é. Eu acho que esse conceito já evoluiu há bastante tempo e aí nós passamos a entender o que é desenvolvimento sustentável, né? E é aquele famoso tripé que todo mundo conhece, estuda, ambiental, social e econômico, né? Isso é importante. Quando você olha para isso, como é que você define o que é mais importante desses três? Não tem como, né? As coisas precisam caminhar conjuntamente. E aí o que a gente sempre pensa aqui é o seguinte, qual é o cerne dessa questão? Qual é o cerne do desenvolvimento? É a preservação da vida, né? Então você tem que ter a preservação da flora, da fauna, dos recursos naturais, mas também, principalmente, das pessoas.
Então, dá condição de que as coisas cresçam, se desenvolvam e gerem estrutura para a sociedade como um todo é muito importante. E isso eu acho que é o ponto fundamental quando a gente fala em sustentabilidade, para conseguir ter esse espectro mais amplo, né? E eu acho que aqui na Chapada, não só aqui talvez, mas no restante do mundo, do Brasil, enfim, tem alguns tópicos que nos ajudam hoje, Silvio, a pensar um pouquinho mais, refletir um pouco mais sobre esse tema que está em tela aí o tempo todo, né? Um deles, eu diria, é o próprio ganho de consciência das pessoas, né, da sociedade. Todo mundo hoje tem mais consciência do que é certo fazer, do que é errado, o que se deve, o que não deve, e até das consequências das próprias ações, né? E junto com isso, então, com esse ganho de consciência, tem a questão de que hoje nós somos movidos por propósito, né? Todo mundo, você deve ter um propósito, eu tenho. Transparente, perfeito. Segue, Fabiano, por favor. Não, exatamente, assim, antigamente a pessoa passava uma vida, eu diria, um pouco mais simples no sentido intelectual. Hoje todo mundo quer fazer diferença, né? Você quer produzir algo melhor, você quer ser o melhor amigo, você quer ajudar mais, você quer criar algo, né? Você quer construir algo. Isso é propósito, né? Então, acho que essas coisas todas também estão ligadas à sustentabilidade. E a grande questão é que legado a gente deixa, né? Porque cada vez mais, então, nesse contexto, você entende que a gente talvez usufrua pouco do que se constrói agora e é o que a gente vai deixar, de fato, para as próximas gerações. Parece clichê, mas cada vez... Encaminhando bem para deixar esse legado, Fabiano? Em alguns sentidos eu acho que sim, em alguns sentidos sim, principalmente pelo ganho de consciência que a gente tem tido, né, de forma geral, mas existe muito a se fazer, né? Existe muito. Então, eu acho que o caminho ele tá começando a se mostrar. Do meu ponto de vista. Fabiano. Tem aqui comentando ainda a Helena Mariana Caetano, que eu mandei já, essa gestora fenomenal, tem um tema bastante bacana aqui para ela. Também o Alexandre Frossá Nogueira, o ex-presidente da BSA e hoje trade de café, um gestor fantástico. Um grande abraço para essa turma aí, né? Fabiano, se eu puder juntar aí, qual é o papel do agro? Nós falamos da Bahia, desse legado, na tua visão como executivo, como empresário, como que você vê o papel do agro como um todo no negócio hoje? É um pouquinho mais amplo, mas eu queria direcionar por aí para ver a tua visão desse trabalho. Acho que essa é a pergunta mais fácil que você já fez hoje, viu? Vou botar na lista essa aí da mais fácil, vou ticar. Eu acho que hoje, ainda mais depois da pandemia, está muito mais claro para todo mundo qual é o papel do agro, né? Mas assim, dando algumas citações de números, por exemplo, se a gente imaginar que nós somos hoje no planeta 7, acho que 7,7, sei lá, quase 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta, né? E que a OMS nos recomenda 3 refeições por dia, uma média aí talvez 2 quilos de alimento por dia por pessoa, pô, isso implica que o mundo precisa produzir quase 16 bilhões de quilos de alimento todo dia para botar na mesa, né? Acho que só por esse dado a gente já consegue dizer qual é a dimensão do agro e a importância dele. Contudo, a gente ainda sabe que o agro participa de vestuário, da indústria moveleira, de energia, medicamentos e outros tantos segmentos aí, né? Então eu acho que é muito simples entender isso. Claro que você colocou aí da questão da preservação, eu gostaria de citar um trabalho da Embrapa, né? Do Dr. Evaristo, que fez um belíssimo trabalho recentemente externando e clarificando um pouquinho essa questão de quanto o agro de fato preserva, né? Fazendo aí um contraponto a algumas questões. E o agro preserva 25% do território nacional no Brasil. Então, fantástico, de fato... Fantástico, Daniel. E às vezes a gente não é entendido e até agredido no exterior. É impressionante como precisamos ter um posicionamento para explicar, porque às vezes nós não conseguimos nos posicionar com tudo isso que nós oferecemos e às vezes somos agredidos de uma série de formas. Quantos trabalham através da BSA, que a gente tem que fazer em exposições, através de mercados, para demonstrar o trabalho que nós fazemos. Porque, no fundo, é uma grande competição também de mercados, né, mundiais. A gente sempre sabe que existem diferentes viés aí nessa questão de falar bem, falar mal, enfim. O importante é a gente mostrar a realidade, né? O produtor mostrar a sua realidade cada vez mais. Bom, e nesse contexto, Silvio, óbvio que a gente está falando de sustentabilidade, a questão de preservação, né, o papel do agro, mas eu, particularmente, obviamente, tirando todas as questões que trabalham, as pessoas que trabalham diretamente com o meio ambiente, eu não vejo nenhum outro segmento, a não ser o produtor rural, que tenha
tamanha afetividade e tamanho contato direto com as nossas questões do nosso querido planeta Terra. Eu acho que os produtores, de fato, são aqueles que estão ali no dia a dia, percebendo o que está acontecendo, quais são os impactos da mudança climática e preservando para todo mundo. É uma grande verdade isso. Fabiano, nós temos aqui tanta gente hoje de gestores, gestores de fazendas. Eu acho que nós caminhamos, o agro caminha bem. Ele está se cuidando muito. Então, a gente apresentar bem esse trabalho. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso também nessa tua visão, da forma que está se fazendo. Então, muito feliz mesmo de ver como isso pode ser composto. Fabiano, se você tiver... Porque nós, querendo ou não, a gente também tem que ter gestão, porque nós temos que ser sustentáveis. E gestão e sustentabilidade. Como que você junta essas duas peças, sendo uma empresa, tendo que gerir trabalho, mas também tem que buscar resultado e cuidar, ser sustentável também. Como que você vê toda essa cadeia? Bom, Silvio, claramente falando assim, eu acho que é quase impossível você ter hoje desenvolvimento sustentável sem uma boa gestão, né? Sem gerir e de fato, conseguir planejar e intervir sobre as coisas que acontecem. Assim como a gente mencionou anteriormente, né? Tem muita coisa envolvida com sustentabilidade que precisa ser gerida, precisa ser controlada, direcionada. E é o papel dos gestores, das empresas. Se você imaginar, óbvio que a gente tem um poder público que consegue dar encaminhamentos para grandes questões, mas, de fato, quem movimenta o país, o mundo, quem faz as coisas são as empresas, né? São as empresas que cuidam do lado econômico, são as empresas que cuidam muitas vezes da parte social, cada vez mais. Então, é preciso gerir. Eu acho que só tem sustentabilidade com gestão. Né? Com gestão. Por aí. Isso, não tenho dúvida. Fabiano, tem umas perguntas aqui. Qual a expectativa quanto aos concursos de qualidade este ano? Então, repetindo aqui, os concursos vão existir, o Campo of Excellence, as regras colocadas muito em breve, a Vanúzia já colocou isso nas últimas lives e nas últimas pronunciamentos. O concurso Florada vai existir também, lembrando que são de 3 a 10 sacas. E a outra pergunta é sobre a questão da fermentação na Chapada Diamantina. Então, a questão da fermentação, porque eu vou puxar o Fabiano também, que como conhece muito das fermentações de vinho, tem o Marcelo, um enólogo fabuloso na fazenda também, mas deixa eu dizer algumas coisas. Estão existindo muitos protocolos na forma de se fazer fermentações, mas gosto sempre de fazer, procuro fazer uma lei, que nos cafés finos, nos territórios, nos terroirs brasileiros, nós temos qualidades excepcionais que são provenientes desses territórios, é o sabor desse território. Então, que as fermentações possam só complementar para enfatizar esses sabores, não para cobertar. Porque algumas fermentações estão dando um gosto, um sabor um pouco de cevada, alcoólico, até um pouquinho já de agro, que ele acoberta. Então, tanto faz ser um café daqui, como produzido na Bahia, produzido em Minas, ou até produzido fora do Brasil, são muito similares. Então, é importante a gente manter, no meu ponto de vista, como sugestões, características que são provenientes da tua região, do teu solo, da tua condição. Então, fora isso, quem for fazer fermentações, por favor, tome muito cuidado, que fermentações também podem ser inseguras se não bem adotadas as normas corretas em termos de fungo, em termos de bactérias, e prejudicar muito a saúde e a bebida do café, mas prejudicar a saúde. Fabiano, então, falando sobre isso, e você também estuda muito sobre isso, fala um pouco de fermentações, você pode falar um pouquinho para a gente? Eu estou falando com o mestre, eu sei que você está estudando isso aí o tempo todo, você vai jogar isso para mim agora no meu colo, rapaz? Bom, na verdade, de fato, é mais complexo do que parece, né? Muitas vezes. Eu digo que a gente tem, talvez, uma grande ferramenta de aprendizado aqui, estamos tendo a oportunidade de ter, porque, de fato, a convergência entre esses dois negócios, né, o café e o vinho, ela é muito grande. Existe muita similaridade, principalmente quando você parte para esse processo aí de fermentação e essas outras derivações. Mas eu acho que a gente está engatinhando ainda, né? Enquanto no vinho isso já é muito bem dominado, a gente precisa criar aí os protocolos para café, entender melhor o que acontece, essas reações moleculares que podem acontecer aí dentro do grão, né, durante esse processo. Porque eu diria o seguinte, no vinho, hoje quando você usa determinada família de leveduras,
você já sabe exatamente qual vai ser o resultado, o que é que ela vai fazer, né? Qual vai ser a complexidade resultante daquilo, né? Com que outra molécula, que moléculas ela vai conseguir juntar. O café eu confesso que eu ainda não sei, então precisa muito estudo, mas é um caminho interessante, viu? Um caminho interessante. Bem, o Ricardo da Bélgica está perguntando se já está rolando as fermentações anaeróbicas. Sim, estão fazendo. A Julie, da família Latitude, está aí também aqui presente com a gente, está fazendo um baita Ô, Julie. trabalho. Também está aí com a gente. E eu também quero aproveitar, já que a gente fala em qualidade e tudo isso, vocês devem estar sabendo, quem não conhece, eu estou também oferecendo um curso de calibragem de café para a safra 2020. Diante de todo esse cenário de pandemia, não se viajar, tudo, eu estou fazendo uma seleção de café das melhores regiões de todo o Brasil, cafés com pontuação de 77, 78 até 90 pontos, e oferecendo a chance para as pessoas se calibrarem, ver sabores diferenciados, expansão de memória sensorial, que é fundamental que a gente possa entender o que tem em mãos, mas também entender outros perfis de sabores que são produzidos em outros lugares. E, evidentemente, quem tiver a chance, também perfis de outros países, de outras regiões. Mas, conhecendo muito do Brasil, é mais fácil para você entender aonde pode ser, qual é o potencial de qualidade do seu café e aonde pode ser colocado. Como sabemos, tem algumas regiões que apreciam cafés mais ácidos, tem outras regiões que menos ácidos, ou menos, com característica diferente. Então, aqueles que tiverem interesse, é só entrar lá no silvioleitecafé.com.br. Eu estou oferecendo pela primeira vez, é uma coisa inédita, a oportunidade da gente treinar, de oferecer um café com referência, onde você pode treinar na sua instalação, na sua casa. É indicado para quem já conheça de prova, porque esse é o caminho, mas é bem interessante esse trabalho, né? Então, quem tiver, é muito bem-vindo. Tô dentro, viu? Então, muito bem-vindo, né? Essa pergunta vai chegar já, que vai estar na sequência aqui. Fabiano. Você está cheio de perguntas, hein? Tá bom, tem um monte aqui. Tem um monte, muita gente boa, muito competente perguntando, que não dá tempo de acompanhar, né? Agora a pergunta aqui é: como tornar a produção sustentável por gerações? Então, nós estamos falando do Pedro Hugo, o seu Ivo, Danilo, o Paulo, a Erli, né? O Hélio, o chefe, e agora seus primos também, o Alexandre, o Jonathan. Ou seja, você tem uma estrutura. Como então você profissionalizou? Como que é essa estrutura? Você pode contar um pouco? Como é que vocês adotaram para poder fazer essa estrutura empresarial organizada? Ô Silvio, na verdade, isso é um passo a passo, né? Nós ainda estamos também trabalhando nesse sentido, é uma coisa que não é muito simples. Mas antes de chegar na empresa familiar, eu acho que é importante ter uma coisa que é muito individual de todo mundo, de todas as pessoas, que é importante para qualquer tipo de evolução, né? Você sair de uma empresa familiar normal para uma empresa familiar profissionalizada, isso exige evolução, né? Em todos os sentidos. A primeira delas, eu diria que aí parte do indivíduo para depois chegar no todo, né? Que é o senso de autorresponsabilidade, né? As pessoas, de fato, precisam saber, entender que se cada um é responsável por suas ações, e isso na vida pessoal, inclusive, né? E quando você vem para dentro de uma empresa, a empresa, na verdade, é composta por um grupo de pessoas, cada um com seus anseios, com suas demandas, né? Seus objetivos. Juntar tudo isso não é tão simples. Em empresas não familiares, talvez seja até mais fácil, porque não existem as relações emocionais, né? Apenas as profissionais. Claro, que, entendendo que todo mundo trata todo mundo muito bem. Mas é um baita processo passar tudo isso, hein, Fabiano? Então, quando você vem para uma empresa familiar, é como se você abrisse um pouco mais esse espectro e você vai ter vários conjuntos, né? Você tem o negócio, a família, o patrimônio, e tem as pessoas exercendo papéis dentro de todos eles. Então, você não tem só um chefe, você tem pai, sobrinho, tio, né, filho, todo mundo junto, e separar tudo isso é um processo de aprendizagem, né? Mas eu acho que a questão mesmo depois que todo mundo entende que a evolução, quando ela é em grupo, quando ela é em família, ela é muito melhor do que quando ela é individual, fica tudo muito mais fácil. E aí vem só fortalezas, né? Empresas familiares, do meu ponto de vista, são as empresas que têm as maiores fortalezas que você pode usar, né? Porque você tem muita confiança,
tem muito comprometimento, né, entre os membros, é uma coisa interessante. Mas é um sistema complexo e exige bastante evolução. E tem que ter, acho que, se eu puder ter mais uma palavra nesse sentido, Silvio, eu acho que, mais uma vez, essa situação que a gente está passando nos traz ensinamentos, né? A gente está aprendendo a valorizar cada vez mais a ciência. E nesse processo, é isso. Você tem que usar a ciência, tem que usar um método, um modelo para dar um direcionamento, tornar as coisas objetivas, né? Eu acho que o caminho é esse. Acho que a ciência não sai mais da nossa referência por um bom tempo daqui para frente. Sim, sim, fantástico. Fico muito feliz, eu fico muito feliz porque 85% das empresas são familiares. Então, você tem uma estruturação, uma organização dela, que elas são produtivas, elas são rentáveis, e você garantir ela, perpetuá-las por geração, é um grande trunfo, é um grande patrimônio para todos. Fabiana, é um mundaréu de pergunta, eu tenho 50 minutos já, né? E a pergunta é sobre importação de café. Rapidamente, importação de café, atorrado pode fazer, mas o verde pode ser uma grande armadilha para nós mesmos. Nós somos o grande fornecedor de café para o mundo todo, mas existem outras 80 nações que produzem cafés em diferentes tamanhos. Atenção que essas nações todas também produzem e não são, invariavelmente, com raras exceções, são consumidores de pouca quantidade. Então, oferece também os cafés bons, mas também os cafés mais baixos. Nós também temos que tomar cuidado, que nós somos uma nação consumidora, junto com os Estados Unidos, em primeiro lugar, e temos que preservar muita qualidade que se chega aqui. Uma abertura total, sem um certo controle, poderia ficar assim, um pouco perigoso para todos nós, produtores e torrefadores. Então, muito cuidado. A outra pergunta é qual é o papel do Q-Grader agora nesse trabalho. O Q-Grader é importante, dá um primeiro treinamento, é uma primeira introdução. Fantástico, você pega a metodologia, mas depois você pode se aprimorar bastante com os sabores de cada lugar e treinamento, né? O que o Grade acabou ficando agora foi muito caro em função do dólar, porque esse curso vem de fora, então deu uma mudada nesse trabalho. Mas tudo é interessante, tudo que é para conhecimento e você agregar é muito, muito bom. Fabiano, nós temos aqui 10 minutinhos. Eu queria falar agora do projeto de vinho e seus impactos aí, porque eu estou louco para perguntar de qualidade de vinho. Você prometeu lá no começo e não falou nada. Tá uma coisa. O Arthur da Fazenda Santa Quitéria, importar verde? Não faz isso não. É isso aí, Arthur. Um abraço para você. Obrigado. Maravilha. Mais um aqui. Espera aí um pouquinho. O Pedro Bronzin, também meu colega lá da Cucamig, que tem prestigiado bastante e está muito presente aqui, mandando um abraço, Fabiano. Vamos lá. Maravilha. Bom, o que você quer saber mesmo do vinho? Diz aí. Você quer saber o que exatamente? Eu quero ver o projeto de vinho. O projeto de vinho está vindo para a região, vocês são... Queria saber, fala um pouco dessa magia, dessa qualidade, porque você já tem nisso aí 8, 9 anos de estudos, de trabalho. Eu tenho aprendido que, depois de todo o processo de fermentação, a barrica tem um grande diferencial que pode dar uma série de sabores para uma nova mistura. Fala um pouquinho de qualidade do que é a expectativa sua. Tá bom, a expectativa, sim, de fato você tem razão, a gente plantou as primeiras vinhas aqui em 2012, né, com um apoio extraordinário da Embrapa Uvas e Vinhos, vale destacar. Nosso projeto não estaria onde está hoje se não fosse a Embrapa. E aí tem algumas pessoas especiais dentro desse processo, algumas várias, né? Mas tem uma coisa interessante, a gente está na Chapada, com toda essa condição climática que eu falei no começo, em relação a café, montanha, clima e tudo isso, né, amplitude. E isso tudo favorece muito, assim como no café, para o vinho, a gente consegue ter uma maturação espetacular, porque a safra é justamente agora, nesse período, né, que aí você tem praticamente Você tá colhendo agora? Iniciando exatamente agora, nesse momento. Colhemos já algumas uvas aí durante a semana. Tem um monte de gente perguntando quais as variedades que você tem lá. Tem muitas. Entre tintas e brancas tem várias. Mas assim, focando um pouquinho no vinho e no processo, a amplitude térmica é muito interessante nesse momento, né? Nesse exato momento na Chapada. Então, você chega a ter amplitudes aí que vão de 18 a 20 graus num dia. Então, você sai de uma noite fria, pega um dia ensolarado, né? Com o solo seco. Está tendo algumas garoas, mas nada que comprometa ainda. Para um solo seco, isso favorece muito a concentração de fruta, né, e tal. Pô, no café também, acho que a Chapada tem uma das safras mais tardias do Brasil, né? O nosso café está todo verde ainda, para dar uma ideia disso, né? Então, esse período prolongado de maturação é muito interessante. Bom, o que sai daí? Saem vinhos com boa acidez,
com complexidade de fruta, com frescor, vinhos equilibrados e uma descoberta recente. Os vinhos têm se mostrado absurdamente elegantes. Óbvio que isso não é só uma questão do terroir, isso é muito uma questão também desse trabalho pós que você comentou, de barrica, de métodos enológicos, enfim, né? Mas nós estamos muito felizes, viu, Silvio? Eu acho que vai dar para causar boas surpresas aí. Qual foi o vinho do começo? Ah, esse aqui, ó. Ó, em homenagem a você, porque eu sabia que você ia perguntar, e não é para te sacanear, mas essa amostrinha aqui foi tirada de uma barrica hoje à tarde e tá aqui agora só para te mostrar, viu? Ó. E que só pra você ficar com vontade de vir aqui. Aí, você não conta nada, que variedade que é. Ah, não, isso aqui... Isso aqui é um blend. Juliano Tarabal, do Cerrado, que entende muito de vinho, tudo, ele me pergunta se aqui na Chapada é necessário fazer poda invertida. Perfeito, eu ia falar disso agora. Até agradecer um grande profissional que é o Murilo Regina, lá da Epamig, que foi quem trouxe essa tecnologia para cá, para o Brasil, a gente faz uso dela. Os vinhos da Chapada são vinhos de inverno e por isso a gente usa, assim, o processo da dupla poda para conduzir a colheita exatamente para onde a gente quer, no período ideal e fugir de algum problema aí. Exatamente, poda invertida. Ou dupla poda, como preferir. Tá. Perfeito. Todo esse sistema, Fabiano, você tem estudado muito, tem aplicado muito e tem tido, em termos de sabores, um crescimento de resultado, né? O que eu aprendi um pouquinho com você é que, quando você prova as próprias uvas, né, in natura, você tem muita diferença entre as variedades. Diferente do café, porque no café é muito mais... Você mesmo provando um café catuai, um catua, tudo em cereja, você não tem como determinar essa é tal variedade. Na uva tem, né? E ela leva essas características sensoriais até o final, né, Fabiano? Exatamente. Na verdade, quando você prova a baga lá ainda no campo, cada variedade tem a sua tipicidade, né? Tem algum sabor específico que é característico dela, então facilmente identificável. Agora, depois que você fermenta e tal, começa o trabalho, tudo isso se transforma em outros sabores, né? Algumas outras cadeias lá se formam, você vai juntando coisas durante a fermentação e na pós também o vinho continua evoluindo em barrica, depois continua evoluindo na garrafa. Então é de fato um produto vivo, é vivo, ele não muda. Ele, mesmo engarrafado, está sempre em evolução, que é uma grande poesia, né? Alegra muita gente. E a direção que você está adotando, Fabiano, com tudo isso, porque vinho você tem uma série de níveis, você está indo também, como no café, você está indo para o mercado de vinhos com qualidades especiais, com qualidades mais nobres, com qualidades igual em tudo que vocês têm feito. É esse o caminho que você está levando também, tanto para toda a vinícola, é isso? Na verdade, não é o Fabiano que está fazendo isso, né? É uma equipe grande, é a família toda por trás do projeto. Peraí, tem gente aqui falando que esse vinho bota o Angélica Zapata no bolso. Aí alguém falando aqui, alguém tomou esse... Gostei disso, hein? Por aí. Bom, por aí. É a Zélia aqui que está falando pra gente. Pois é, mas enfim, existe toda uma equipe técnica por trás do projeto também, Silvio, que assim, eu preciso enaltecer o trabalho, porque são pessoas que, assim como nós, apostaram no projeto, isso é quase que um projeto de vida, né? Você construir algo nesse sentido. E esperar colher frutos aí nas próximas décadas e, quem sabe, para as próximas gerações. Mas o impacto também que nos move é a diferença que um projeto como esse pode fazer para a região, né? Como a gente falou no começo. Sem dúvida. Se Deus quiser e a gente tiver a sorte necessária, a gente consegue, depois de botar o pé no mercado, atrair alguns outros investidores, botar mais algumas vinícolas aqui e transformar isso em um polo, né? Aí Fantástico. Sim você consegue concretizar. Bom, muitos abraços aqui para o seu Ivo. Tudo nós temos 1 minuto e 15 só. Um abração para a Lina Uriá, que dá todo esse suporte para a gente. Fabiano, e quando você agora vai lançar, né? E se você pode finalizar, além do lançamento, quando já está aberto a visitações, logo depois que acabasse a pandemia, que o Dr. João Lopes, todo mundo já quer saber isso também. E você pode fazer um resumo, quais são os impactos da gestão e valorização de um terroir, na tua visão, para você finalizar isso aqui. E eu estou muito feliz de ter tido essa chance de falar com você, teria assunto ainda mais um tempão, mas nós eu que agradeço. Agora finalizando. Vai lá, é seu. Tá bom. Bom, na verdade, a nossa expectativa de lançamento, de abertura de portas da vinícola é em janeiro de 2021. Com todo esse contexto da pandemia, tudo agora é online, né? A gente tinha um evento de lançamento da marca programado, mas tivemos que cancelar. Então a gente vai fazer daqui 2 meses
o lançamento da marca, do nome da vinícola. Vamos fazer um evento online, obviamente convidar todo mundo para participar. A gente vai mostrar o nome, toda a história por trás disso. E em seguida, já começar a estruturar o negócio para abrir as portas em janeiro de 2021. Tá? Janeiro de 2021, a turma pode vir. 30 pode segundos, cair dentro. Fabiano. Pode vir. Bom, beleza. Bem-vindo todo mundo. Já vai ter as pousadas da doutora Cris também já abertas ou não? Ah, pergunta para ela. Tá trabalhando duro, viu? Tá trabalhando duro. Bom, eu vou gostar muito de estar aí com vocês e brigadíssimo, Fabiano, por todo o carinho. Você tem 10, 15 segundos. E obrigado, gente, por essa noite fantástica, por todos vocês, Glaico, todo mundo de Piatã, de todo o Brasil, a turma de Minas aqui. Muitíssimo obrigado. Foi uma alegria compartilhar esse momento com vocês.